A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje a palavra do Senhor foi em Juízes capítulo 11. Não é um devocional comum como eu sempre faço. Eu inclusive já tenho um devocional sobre essa palavra de Juízes 11, mas hoje o Senhor me convidou aqui para falar contigo a respeito de votos. Existem votos que são feitos por nossa livre e espontânea vontade. Fazemos votos com Deus em favor de algum propósito. Normalmente a gente vê assim na Bíblia que foram feitos votos e também em algumas religiões a gente vê, até isso, de fazer um voto para Deus dar vitória em alguma situação da nossa vida. E há votos que são pedidos pelo Senhor, como no caso de Sansão. Sansão, antes mesmo de nascer, o anjo do Senhor dá as ordens à mãe, aos pais dele, para o que seria, como seria essa gestação. E quando ele nascesse, os cuidados que deveriam ser tomados por Sansão. Porque Sansão era um homem consagrado a Deus. E Deus pede que Sansão cumpra um voto de nazireu, que no seu cabelo não passasse navalha. O poder de Deus estava sobre Sansão. Sansão tinha força sobrenatural, mas o poder vinha de Deus. E a obediência ao voto era a obediência ao pai. A força de Sansão não estava nos cabelos dele, mas no poder de Deus. E o voto de não passar navalha era a obediência do servo do Senhor ao seu Senhor, a Deus. O seu pai era pai de Sansão, nosso pai, o nosso orientador. Então, ali foi pedido um voto por Deus. Quando é pedido um voto por Deus, temos que ter cuidado de cumpri-lo. O Senhor já pediu algumas coisas de mim e eu preciso ter o cuidado de cumprir aquilo que o Senhor me chamou a cumprir. O Senhor tem te pedido algumas coisas, então tenha o cuidado de cumprir aquilo que o Senhor te chamou. Só que existem votos que fazemos, como eu falei, da nossa própria vontade. Nós fazemos o voto com Deus. Deus não pediu nada de nós, Deus não pediu votos, mas nós, por nossa livre e espontânea vontade, fazemos votos ao Senhor. E o Senhor me deu essa palavra hoje e eu vou ler para vocês. Juízes capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor. Vê, Jefté, o Senhor não pediu um voto a ele, mas Jefté, por sua vontade, fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, os filhos de Amon estavam querendo lutar e contra o Jefté e o seu povo. E aí o Jefté fala: Senhor, se o Senhor me der eles na minha mão, se eles guerrearem contra mim, o Senhor me der vitória, aquele que sair ao meu encontro, o primeiro que sair ao meu encontro quando eu retornar para minha casa, eu oferecerei em holocausto a ti. Aqui diz na palavra dele no capítulo 11 de Juízes, versículo 31, que diz: aquele que vier ao meu encontro, eu oferecerei em holocausto a ti, eu queimarei em holocausto a ti. Vê que Deus não pediu isso a Jefté, mas Jefté, por sua livre e espontânea vontade, fez esse voto a Deus. No versículo 35 diz assim: e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ele está falando, porque eu abri a minha boca ao Senhor e eu não tornarei atrás. Quem foi ao encontro de Jefté, ele tinha feito um voto a Deus que queimaria aquele que viesse ao seu encontro, o primeiro que viesse ao seu encontro quando voltasse para casa e tivesse vitória da guerra. E quem veio ao seu encontro foi sua filha única. E aí Jefté se abate a alma dele e ele fala: Senhor, e fala: porque abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ele sabia, porque ele fez um voto com Deus.
ele não poderia tornar atrás. E o Senhor Jefté entrega a sua filha em holocausto. Jefté, ele sabia da importância de quando fazemos voto com Deus. Se você faz um voto com o Senhor, não volte atrás. Seja um voto de jejum, seja um voto de algo que você tenha entregado para Deus. Se você entregou a Deus, fez um voto com o Senhor, abriu mão de algo que você gostava, se você fez voto com Deus, Senhor, se o Senhor me der vitória nessa causa, não farei mais isso. Senhor, eu farei um voto contigo de jejum de tantos dias. Senhor, não sei o voto que você tem feito com o Senhor, mas se você, por sua livre e espontânea vontade, fez um voto com Deus, cumpra-o. Porque a palavra de Deus diz vou achar aqui, Eclesiastes 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Olha a palavra do Senhor. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Se você votou algo ao Senhor, cumpra o teu voto. Porque melhor é você não ter votado. Antes de votar algo a Deus, pensa com cuidado. Porque se você votou, se você fez um voto com Deus, se você entregou algo a Deus, se você abriu mão de algo para Deus, não volte atrás no seu voto.